Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Suene, hoje nós vamos estudar a disciplina de língua portuguesa, aula número 112. Sempre importante lembrar caderno, lápis e borracha para vocês fazerem as anotações durante a nossa aula, ok? Hoje então nós vamos conversar, aprender sobre mais um tipo de substantivo, o substantivo coletivo. O que será que significa substantivo coletivo? Por que será que nós temos essa imagem aqui hoje no início da nossa aula? Nós já vamos entender por quê. Os objetivos da nossa aula: compreender o conceito de substantivo coletivo, reconhecer e compreender as classes de palavras dentro dos textos lidos e escritos e identificar o processo de formação dos substantivos coletivos. Então vamos lá. O substantivo coletivo, ele dá nome aos conjuntos de seres ou coisas da mesma espécie ou que tenham a mesma classificação. Quando a gente fala em coletivo, são mais de uma pessoa, né, ou seres ou objetos. Então, né, quando a gente fala vamos pensar no coletivo, por exemplo, nós estamos falando de pensar em todos, em várias pessoas. Então, coletivo é sempre que nós tivermos um grupo. Pode ser um grupo de seres, né, um grupo de animais, um grupo de flores, um grupo de espécies, né, também aqui da mesma classificação, ok? Então, aqueles que pertencem ao mesmo tipo de classificação também vão ter um substantivo coletivo. Por representar grupos ou vários seres ou coisas iguais, o substantivo coletivo é escrito no singular. Prestem atenção. Ele fala sobre mais de um ser, mas ele está escrito no singular. Por quê? O substantivo coletivo, ele significa, então, um grupo de, ok? Então, ali ele é um grupo. Então, ele está se referindo a um grupo. Então, ele vai ser no singular, mesmo que ele esteja falando de vários seres, ok? O substantivo coletivo pode representar grupos de pessoas, coisas, objetos, plantas ou animais. Então, nós temos substantivos coletivos para vários tipos de grupos. Então, por exemplo, aqui, um substantivo coletivo de pessoas. Então, um conjunto de cantores é um coral. Então, o substantivo coletivo de cantores, que é o conjunto de cantores, é coral. Um conjunto de alunos é uma turma ou uma classe. Um conjunto de músicos forma uma banda. Um conjunto de espectadores, né, pessoas que estão assistindo, formam a plateia. E um conjunto de imigrantes formam uma colônia. O que a gente tem que prestar bastante atenção é na hora da gente falar. Então, às vezes falar, um coral de cantores. Coral é de cantores. Uma banda de músicos, né? Uma plateia de espectadores. Não precisa, porque o substantivo coletivo ele já representa aquele grupo. Então, eu não preciso falar, por exemplo, a turma de alunos, a classe de alunos, porque se é uma turma, é uma classe, é de alunos, ok? Então, eu não preciso usar os dois, né? O conjunto e o substantivo coletivo, não tem necessidade, ok? Senão, a gente não precisaria usar, né? Não precisaria ter o substantivo coletivo se a gente continuasse usando o nome, né? Dos seres ali que integram aquele grupo. Aqui o substantivo coletivo, então, de coisas e objetos. Então, um conjunto de chaves, um molho, né? Molho, não o molho, né, do que a gente usa lá, né, nos alimentos, mas o molho de chaves. Então, são várias chaves. Um conjunto de ilhas, a gente chama de arquipélago. Conjunto de leis, a gente chama de código, ou também pode ser chamado de legislação, ok? Conjunto de livros forma uma biblioteca. E um conjunto de quadros, uma
galeria, ok? Aqui o coletivo de plantas, então. Então, quando eu tenho várias flores, eu tenho um buquê. Né? A gente ouve muito um buquê de flores, mas o buquê é de flores, não tem necessidade da gente falar os dois. Conjunto de árvores, um bosque. Conjunto de bananas formam uma penca. Conjunto de plantas formam a flora. E o conjunto de árvores frutíferas, então árvores que dão frutas, um pomar, ok? E o coletivo de animais, então um grupo, né, um conjunto de abelhas forma um enxame. Por isso, então, lá no nosso slide, lá no começo, nós tínhamos aquela colmeia, né, aquelas abelhas, que então o coletivo de abelha forma um enxame. Conjunto de cachorros, uma matilha. Conjunto de gatos, um bando ou uma gataria. Conjunto de peixes, cardume, e de lobos, alcateia. Então, no coletivo de animais a gente encontra vários. Para quase todos os animais a gente vai encontrar um substantivo coletivo para eles. O uso de substantivos coletivos em frases, então. A classe da professora Maria é ótima. Então, quando eu falo a classe da professora Maria é ótima, o que eu estou dizendo? Os alunos da professora Maria são ótimos, né? A turma dela é ótima. Quem que faz parte da classe? Os alunos. Então, eu não preciso colocar a classe dos alunos da professora Maria é ótima. Que eu já coloquei a classe, que é a palavra que vai representar, então, todo aquele grupo de alunos. Quando eu estava nadando, passou um cardume por mim. O que era cardume mesmo? Um conjunto de peixes, um grupo de peixes. Então, eu poderia dizer, quando estava nadando, passou um grupo de peixes por mim. Mas, então, eu utilizo o substantivo coletivo. E aí eu falo, quando estava nadando, passou um cardume por mim. Que buquê lindo você ganhou! Preciso dizer que buquê de flores lindo? Não. Que buquê, porque buquê é um conjunto de flores. Ou dizer que conjunto de flores lindo você ganhou, ia ficar até estranho, né? Então, que buquê lindo você ganhou. Quando usamos os substantivos coletivos, então a gente demonstra o nosso conhecimento sobre a língua portuguesa, além de podermos falar e escrever melhor. Então ali, por exemplo, nos exemplos, né, em vez de eu falar passou por mim um conjunto de peixes, um grupo de peixes ou vários peixes, eu posso substituir e usar a palavra cardume, certo? Então, nós podemos fazer essas substituições, a nossa frase vai continuar fazendo sentido e nós vamos demonstrar que nós conhecemos a nossa língua portuguesa. Nós estudamos sobre os substantivos coletivos, então eu posso e devo colocar em prática esses meus conhecimentos, ok? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, então, de aprender sobre mais essa classe dos substantivos. Nós já aprendemos sobre o primitivo, o derivado, o próprio, o comum, o simples, o composto, o feminino, o masculino, vários, né? E hoje, então, sobre o substantivo coletivo. Então, substantivo coletivo é a palavra, então, que ela representa um grupo que pode ser de seres, pode ser de objetos, de plantas, de coisas, de animais, ok? Tudo aquilo, então, que eu tiver aqueles seres, aqueles itens iguais que formam um grupo, eu posso, então, utilizar um substantivo coletivo para representar eles, ok? Se ficou alguma dúvida, volte os nossos slides, assistam nossa aula novamente, pesquisem mais sobre o assunto que vocês vão encontrar muitos substantivos coletivos. Se nós colocássemos aqui, nós ficaríamos horas falando todos os substantivos coletivos que a gente pode encontrar. E aí depois, com bastante atenção e capricho, vocês realizam a nossa atividade sobre a aula de hoje, ok?
Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!